Suculentas de supermercado. Hoje no vídeo eu vou mostrar para vocês algumas suculentas que eu comprei. Eu vou mostrar para vocês suculentas que não estão bonitas, que não estão saudáveis, mas que podem sim ficar belas, ficarem suculentas incríveis se você der os cuidados necessários e aquilo que ela precisa. Eu comprei algumas suculentas que eu já tenho aqui para mostrar que com o tempo, com todo o trabalho que a gente tem, a dedicação, ela vai se tornar uma suculenta muito bonita. Também encontrei algumas coisas bem legais nesse supermercado aqui da minha cidade, inclusive algumas que eu não tinha e eu vou mostrar para vocês também. Mas o vídeo em si é para mostrar que o que a gente pode fazer com essas suculentas que estão estioladas, sem cor. Claro que não vai dar para ver o resultado imediato, porque eu comprei ontem, estou gravando o vídeo hoje. Daqui a algum tempo eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês como que essas suculentas estão. Até porque tem pessoas que falam, que sempre deixam nos comentários que não existe muitas floriculturas ou viveiros próximos da cidade ou na cidade para comprar suculentas. E muitas vezes o único lugar que encontra comprar plantas são nesses supermercados e hipermercados. Hoje em dia, por conta do consumo das suculentas, por conta de muita gente estar atrás, a gente encontra sim suculentas diferentes. Mas o que acontece no supermercado? Não tem a luz ideal e nem o tratamento ideal que a planta precisa. Por isso que às vezes a gente compra e nem consegue identificar. Tem algumas que eu nem sei a identificação. Eu vou deduzir, mas só quando ela realmente estiver saudável que eu vou saber qual é a suculenta. Algumas dá para identificar, tem outras que não. Não comprei muitas porque, né, só para mostrar para vocês que isso é possível, para mostrar para vocês que se você comprou uma suculenta pequenininha no mercado, depois ela vai virar uma suculenta grande, bonita, com o seu cuidado, com o seu carinho. Então, esse vídeo é para aquelas pessoas que só tem supermercado para comprar perto da sua cidade ou na sua cidade. Mas também para você que quer ver o que a gente pode fazer com uma suculenta estiolada e não tão saudável. Fica comigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar de todas as dicas que eu vou passar ao longo do vídeo. Olhem só, essas suculentas aqui, todas eu tenho aqui em casa já há muito tempo, rustificadas. Eu considero até de fácil cultivo. Seria essa Sansevieria cilíndrica, que é a lança de São Jorge. Eu vou mostrar para vocês o vaso dela. Aqui, essa Aortiops, acredito que seja Aortiops attenuata, tá? É aquela que tem as listrinhas do lado. Essa daqui é uma Monacanta e é a Variegata. Deixa eu ver aqui. Ó, ela tem partes clarinhas. Eu vou mostrar no vaso que eu tenho grande como que ela tá bonita. Aloe aristata, que todo mundo sabe que aqui no meu cultivo eu tenho uma há muito tempo, que tá gigante. Vou mostrar como que ela fica. E olha como que essa já está. Eu fiz questão de pegar a piorzinha que estava lá para eu tentar ajudar a salvá-la, para eu cuidar dela e ela ficar bonita e mostrar a sua beleza verdadeira. Aqui já são as que estão estioladas. Essas daqui custaram R$ 3,99, se não me engano, bem baratinho. Olha só. Eu não sei nem identificar quais seriam essas suculentas. Pelo estiolamento, olha a falta de coloração, tá? Aqui no centro dela. Isso é falta de luz, principalmente falta de luz, tá? A suculenta, ela precisa, principalmente as suculentas de sol pleno, de no mínimo 6 horas de sol. Se ela não tiver isso, só ficar num local sombreado, ou igual no mercado, que é um local iluminado apenas por luzes, ela não vai se desenvolver. Essas daqui são mais resistentes, podem ver até pelo formato da folha e tal, elas sofrem também, mas até por conta do seu formato, não demonstram muito a falta de luz. A mesma Aloe aristata que eu cultivo aqui à meia sombra, tá? Olha o estado que essa plantinha tá, coitada. Então, como eu não sei quais são essas suculentas, a gente só vai saber daqui a alguns meses, depois delas passarem por esse processo de recuperação, tá? E eu já vou falar o que eu vou fazer com elas. Aqui
Essa daqui eu acho que está entrando nesse processo de estilolamento. Vou até deixar aqui junto com essas, tá? Olha só. Tem uma coloração meio amarronzada, mas eu acredito que ela perdeu a coloração verdadeira dela. E então, só depois eu não vou passar ID dessas aqui, porque eu não tenho certeza, a gente só vai descobrir depois. São equevérias ou graptovérias, disso a gente já sabe. Esse aqui até eu acho que é um cedo, um bronze, não sei, não dá pra saber. Agora aqui, algumas coisas boas que eu encontrei lá. Eu não tenho a Hortias aqui, porque eu tentei uma época cultivar e acabei perdendo. Aí eu não tive mais muito interesse em comprar. Como estava na promoção lá no mercado, peguei essa Hortia. Eu acho muito bonito, né? Essas folhas transparentes dela, olha. Que linda. Essa Black Prince já está começando a entrar no processo, ó, de perder essa coloração. Eu acredito que essas suculentas que eu tô mostrando agora são recentes, acabaram de chegar, então por isso que não estão tão debilitadas quanto essas. Tanto que essas estavam já tudo na promoção, essas aqui nem tanto. Mas também não foi um preço muito caro, não, pelo tamanho da roseta. Eu vou mostrar, eu tenho várias Black Princes aqui, mas eu vou mostrar um dos vasos que tá mais bonito para vocês verem que com o tempo, como que ela fica bela. E com a luz adequada, num substrato melhor, ela vai se desenvolver e vai ficar lindona. Uma Cris Pet Beauty, olha. Não imaginava que eu iria encontrar uma dessa no supermercado, mas eu achei, tá vendo? Agora eu peguei o jeito com ela também, que ela não é uma equevéria tão fácil assim. Mas as minhas, na verdade, estão plantadas na latinha. Vou passar essa daqui pra latinha também, que ela gostou bastante da latinha. Tá bem bonita. Também acho que deve ter chegado recentemente lá, então ela não sofreu muito com a falta de luz. E essa daqui, que não é uma suculenta, é uma tillandsia. Eu tenho vários vídeos aqui sobre a tillandsia cyanea. Vou deixar um deles aí nos cards para vocês verem. Essa daqui, ó, é a tillandsia ionantha. É aquela tillandsia que fica bem vermelha, bem avermelhada nas pontas, no centro. Eu tava doida para ter uma tillandsia dessa, não tinha encontrado por aqui ainda. E eu achei no supermercado. Olha que legal, né? Encontrar essas preciosidades também no supermercado. Tinham pouquíssimas. Essa muda foi R$18. Eu não achei tão caro pelo tamanho da muda e por ela ser ainda bem recente no mercado, né? Apesar de não estar, assim, bonita. E olha, ela vem num vasinho sem substrato. E as raízes dela não estão muito legais, ó. Nem tem raiz, ela tá sofrendo aqui. Então, apesar de ser uma tillandsia que pode ser cultivada sem substrato, eu vou colocar ela num substrato adequado para bromélias, né? É parecido com o substrato de orquídeas. Vou pôr ela num vasinho onde as suas raízes fiquem bem ventiladas. E eu vou adaptá-la ao sol para ela ir ficando vermelhinha. Na verdade, todas essas suculentas aqui, independente de estarem estioladas ou não, precisam ser adaptadas. Essa é uma dica essencial para você que comprou plantas, principalmente de supermercado, onde elas não recebem luz natural nenhuma, só luz artificial. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é adaptar essas plantas ao sol, independente de ser estiolada ou não. Porque se você colocar, mesmo essa Black Prince, que tá marrom, que não perdeu tanto a sua coloração, como ela estava naquele ambiente onde só recebia a luz artificial, se você colocá-la diretamente no sol, com certeza você vai perder a sua planta. Ela vai queimar todas as folhas. Então, assim como a gente, quando não está acostumado a tomar sol, que a gente tem que passar protetor, tem que ir aos poucos, todo dia, tomar o solzinho da manhã ou só o solzinho da tarde. É assim que a gente faz com as suculentas. Eu faço a minha adaptação, já mostrei num vídeo, vou deixar aí nos cards, que é como você ter êxito no cultivo das suas suculentas, tá? Eu mostrei lá.
Então, não vou ficar entrando muito em detalhes, mas eu vou aumentando 1 hora de sol por dia. Então, começo com o sol das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, até eu perceber que essa suculenta já aguenta ficar totalmente no sol pleno. Se ela começar a queimar um pouquinho, for uma folhinha só, eu continuo com o processo. Se eu perceber que ela tá respondendo diferente, que ela tá ficando muito queimada, eu paro e começo tudo de novo. Isso leva mais ou menos uns 10 dias, tá? Em média. Aqui voltou a fazer sol, parou de chover um pouco, então vai dar para estar fazendo isso. Depois delas estarem bem adaptadas, é que eu vou passá-las para o local onde elas já vão ficar, tá legal? Com exceção dessas duas que são de meia sombra. A Hortiopsis só recebe claridade e a minha Aloe aristata só vai receber sol da manhã, tá bom? Agora, em relação ao estiolamento, eu sei que existem milhares de vídeos aí no YouTube, em outras plataformas também que falam sobre estiolamento. Muitas pessoas explicam que você pode estar fazendo mudinhas dessa daqui, você vai tirando as folhas e fazendo novas mudas. Eu não vou fazer isso, tá? Com essas aqui. Deixa eu ver. Essa daqui também vai precisar um pouco mais desse processo para se compactar. Eu vou deixar a planta responder por si mesma. Por quê? Ela vai voltar a tomar o sol que ela precisa, aos poucos também. Estioladas, esse processo vai demorar ainda mais para ela responder à adaptação ao sol. Diferente dessas aqui que não estão tão sem saúde, essas daqui, a adaptação é bem mais lenta, ela não vai se recuperar do dia para a noite, ela não vai se compactar como essa daqui, né, que tá no seu formato ainda de roseta, normalmente, rapidamente. Às vezes, nem volta, são as mudinhas novas que vão dar no entorno que vão sair normais. Mas, a não ser que você queira fazer várias mudinhas, que você tenha essa necessidade de ter mais mudinhas, não precisa você decapitar a planta nesse momento, não precisa você tirar todas as folhas e só plantar o caule. Só coloque ela na luz. Detalhe importante, eu vou trocar todas de substrato. Como vocês podem ver, o substrato que veio é do produtor. É um substrato que ele até é um substrato aparentemente bem granuloso, bem drenável, mas eu vou passá-las todas para o substrato que eu costumo utilizar aqui, né? Então, elas vão receber um novo substrato. Nesse momento, nas estioladas, não coloque adubação. A adubação, muita adubação, principalmente rica em nitrogênio, também pode causar estiolamento nas suculentas. Como essas daqui já estão estioladas, a única coisa que eu vou fazer para ajudá-las é pôr no substrato daqui, né, que eu acredito ser melhor o meu substrato, e colocar para tomar sol. Daqui a alguns dias a gente já vê como que elas vão estar reagindo. Daqui a alguns meses a gente já vai ver o que elas se transformaram, como que elas estão. Então, essas daqui vocês vão acompanhar o processo comigo. Eu vou estar fazendo vídeo para estar mostrando como que elas vão ser recuperadas. Isso serve para você que às vezes vai no mercado e percebe que só tem suculentas desse formato, não estão no seu auge. Você pode sim ter suculentas bacanas, desde que você faça todo esse cuidado, esse processo. Ai, Thaís, mas demora muito, é mais fácil eu comprar suculentas bonitas na floricultura ou no viveiro. Sim, se você tem essa possibilidade, você pode fazer isso. Mas a gente tem que entender que o nosso Brasil é muito gigante e diverso. E tem locais que realmente você só encontra plantas no supermercado. E se neste supermercado eles têm um cuidado maior, dão a luz adequada, a pessoa não vai precisar fazer todo esse processo. Agora, se neste supermercado é igual ao supermercado aqui da minha cidade, que as plantas ficam todas dentro dele, com certeza vai acontecer isso daqui. Eu já cheguei a ver plantas mortas, porque são pessoas que fazem a manutenção, né? Então, a planta já tinha morrido e só tava o vasinho lá. Eu acho isso uma pena, porque é um ser vivo, até ela passou por todo um processo de crescimento, de desenvolvimento, para chegar no supermercado e ser esquecida, abandonada na prateleira e morrer. Tanto é que nesse supermercado que eu comprei, sempre tem suculentas dessas aqui na promoção.
Eu não costumo comprar porque eu compro, né, de outros locais, mas eu fiz isso só para mostrar para vocês que dá sim, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar todas de substrato, colocar no vasinho que eu vou já utilizar para estar colocando no espaço aqui, tá bom? Vou mostrar essas daqui que eu já tenho também para vocês verem como que elas ficam com o tempo, tá? E depois começar a adaptação dessas plantas. É importante fazer esse replante, principalmente dessas plantas que estão mais sofridas, para você ver também como que está as raízes. É neste momento que você vai observar se também não tem nenhuma praga, elas estão sensíveis, elas estão mais sucintas a ter doenças. Então, é nessa hora que você vai observar se não tem nenhuma praga. Não só nessas que estão estiloladas, como nas outras também, porque a gente não sabe o tempo que elas estão lá no supermercado. Né? Então, é bom você fazer essa troca antes mesmo de fazer a adaptação, porque quando eu compro de outros locais que eu já conheço há muito tempo, eu só troco de substrato quando realmente a planta está toda enraizada. Eu vou fazendo a adaptação e troco no substrato depois de alguns meses. Tem gente que não faz isso, já coloca direto no seu substrato. Então, não sei como que tá, né? Eu não conheço se essa planta vai conseguir se desenvolver nesse substrato. E como elas estão bem assim, sem saúde, eu vou também observar agora se as raízes estão boas, se precisa decapitar a raiz, tá? Gente, olha, resolvi mostrar para vocês para verem como que estão as raízes, tá? Dá para ver que pela falta de luz, as raízes estão super fininhas, porque a luz também ajuda a fotossíntese da planta, que manda alimento para a raiz, e a gente sabe que há todo um processo aqui de alimentação da planta, né? Vamos dizer assim, mas ela precisa de luz. Essas, então, estão quase sem raízes, as que estão mais estioladas, super frágeis, ó. Só de você encostar tem que ter toda a delicadeza para não ficar caindo folhas. A aloe aristata tá num processo de podridão. Eu vou ter que decapitar, passar um fungicida aqui, cortar esse miolo aqui que tá, essa parte que tá bem mole, começando a apodrecer. Isso aqui é falta de luz e excesso de água. A tillandsia a gente já tinha visto que tava com as raízes secas. Agora, as plantas que são de meia sombra estão bem enraizadas, ó. Vim mostrar para vocês. A Hortiopsis, a raiz tá boa. A Hórtia não é de meia sombra, mas tá bem enraizada. E também a Lança de São Jorge, ó. Tá vendo? Tá bem na raiz. Agora, essas suculentas que são de sol pleno, a raiz está praticamente, ó, são pequenos cabelinhos. Essas plantas costumam ter as raízes fininhas, não ficam raízes grossas como as Hortiopsis e tal. Mas, por exemplo, a aloe é uma planta que tem raízes bem grossas, como essas daqui, e tá totalmente sem raiz. Essa daqui, vamos ver se eu vou conseguir salvá-la, né? E as outras, olha, mesmo que as raízes sejam fininhas, tá muito fina. Isso mostra a falta de saúde da planta, tá vendo? Inclusive, até pelo tamanho, o porte da planta e o tamanho das raízes, olha, é muito pouco. Eu vou colocar essas plantas em vasos menores, para elas poderem criar força para se enraizar. Essa também é uma dica que eu dou. Não coloque essas plantas, não deixe em vaso do tamanho que elas estavam, como elas não estavam muito enraizadas. Essas plantas vão para um vaso bem menor do que esse, tá? Para elas terem força, poderem se recuperar e depois, com o tempo, eu vou passando elas para um vaso maior, quando estiverem totalmente enraizadas. Essa daqui já dá para aumentar o vaso, essa daqui também. Essas dá até para aumentar o vaso, 1 ou 2 centímetros só. Agora, essas daqui não. Eu vou diminuir o tamanho do vaso, tá? Agora, eu vou fazer a limpeza, vou estar fazendo o replante, colocando nos vasos que elas vão ficar. Voltei os replantes. Aqui, passei essas daqui para vasinhos de barro. Essas daqui, como eu disse, diminuir bem o vasinho, ó, para que elas tenham força para enraizar. É importante não estar num vaso muito grande, cheio de substrato.
Hoje eu não vou fazer rega, tá? O substrato já está levemente úmido, mas eu não vou fazer aquela rega excessiva, até porque elas estão com poucas raízes. Aqui a aloe eu já cortei, tá? Passei álcool isopropílico e também canela. Aqui tá com um vaso agora bem drenável, com o substrato próprio para bromélia. E a Crispet Beauty, coloquei numa latinha de atum, assim como a Black Prince, tá? Elas vão para um lugar onde eu coloco as latinhas também depois da adaptação, tá bom? E bom, agora, principalmente com essas estioladas, é ir adaptando ao sol e esperar a planta se recuperar, tá? E daqui a alguns meses, daqui a alguns dias eu já gravo mostrando como que elas estão. A aloe, vamos ver se ela vai ter força para enraizar. E vou mostrar para vocês agora os vasos com as plantas que eu já tenho aqui, como que elas ficam bonitas com o tempo, tá bom? Tem bastante gente falando no fundo, tá? São os vizinhos. Aqui é o meu vaso de lança de São Jorge. Ela deu floração há pouco tempo. Uma floração linda, perfumada, tá? Olha aqui. Aqui ela pequenininha. E aqui nesse vaso enorme. Enorme. Olha a lança até onde vem aqui. Então, essa daqui pode se tornar um vasão desse aqui. Lindo, né? Essa coitadinha aqui que tá sem raiz, vai ter que se recuperar. Só coloquei ela no vasinho para trazer ela para cá. Pode se tornar nessa linda aloe. Grande e super prolífera. Então, com o tempo, ela se torna desse jeito. Do dia para noite? Não. Sempre lembrando que demora meses, demora anos, mas ela vai crescer e vai ficar bonita assim. A Hortiopsis tem seu crescimento lento, tá? Ela não cresce muito, mas ela dá bastante mudinhas em volta. É uma planta bem resistente, bem bonita, fácil de cultivar e de meia sombra. Então, essa mudinha aqui pode crescer, ficar maior. Olha a diferença. E ser uma bela planta na sua coleção de suculentas de meia sombra. Olha o tamanho dessa minha monacanta. Olha que linda a variegação dela. Ela só não tá tão alta quanto essa trigona, mas olha que lindona nesse vaso. Olha isso. As pontinhas dela tem uma corzinha rosa também. Portanto, essa mudinha aqui pode se tornar uma planta enorme e linda dessa aqui. Tenho várias Black Princes. Todo mundo sabe, quem já acompanha o canal, que eu amo. Foi uma primeira Echeveria que eu tive aqui comigo. E de uma rosetinha dessa, você pode ter um vaso maravilhoso desse. Olha que lindo. Olha essas rosetas. Então, de uma, com o tempo, com cuidado, você pode ter várias assim. Para encerrar, olha a minha Crispet Beauty. Bem compacta, já tem mudinhas ali do lado, na lata. E essa daqui, que já tava até começando a ficar meio choladinha, tá vendo? Na luz ela fica até com um rosado, aqui ela tá com a cor dela bem acinzentada. Você pode ter, com o tempo, uma planta compacta, com uma roseta linda, saudável e dando mudinhas. Então, se você só tem suculentas de supermercado, não se preocupe. Se você der os cuidados adequados, ela vai se tornar uma suculenta linda também. Conta pra mim, você tem suculentas de supermercado ou já comprou suculentas de supermercado? Deixa aí nos comentários para eu saber se você também costuma ter suculentas de supermercados, hipermercados ou mercadinhos perto da sua casa. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!